Salim Raksan, multiartista, cinepublista, educador e realizador audiovisual, atuante em Corumbá, Mato Grosso do Sul, desde 1998. Fundador do Cinema de Sala, projeto independente dedicado à difusão do cinema, à formação de público e à promoção de debates culturais por meio de exibições audiovisuais. Foi contemplado pela VINAB com o projeto Mostra Itinerante Cinema de Sala, reafirmando a trajetória de mais de 25 anos dedicada à democratização do acesso ao cinema, à formação cultural e ao fortalecimento audiovisual regional. A palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, primeiramente, percebi que algumas pessoas tremeram, então fiquei tranquilo em tremer também. Mas, bom, primeiramente eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bacana, desde o primeiro momento, os contatos que foram feitos. E em nenhum momento eu imaginei que fosse presencial. Eu aceitei o convite de imediato, achando que fosse uma coisa pela net, né? Mas quando surgiu realmente a possibilidade de estar presente aqui, eu fiquei muito contente, muito satisfeito. Então, como eu sendo aqui a última pessoa a falar nesse painel, que também é o último painel, eu queria simplesmente pedir uma salva de palmas, porque a gente pelo que a gente viu ontem, durante o dia inteiro e hoje, essa força toda. Então, por favor, uma salva de palmas por essas pesquisas, por esses agentes culturais que estiveram presentes, pelos representantes das secretarias que estão aqui também com a gente, tá bom? Começo aqui já? É pra cá? Oi. Sim. Eu sou um jovem senhor de 55 anos de idade. Eu tenho um cabelo grisalho bem curtinho, sou calvo na coroa. Uso aqui uma camisa larga, amarela bem clarinho, uma calça verde escuro, um tênis preto que parece uma chuteira, meio Brasil, né, meio copo. E aí eu estou usando aqui 2 braceletes de cobre e um anel. E uma gargantilha. E, bom, meu nome é Salim Raksan, né? Tenho 55 anos, como eu disse, e aqui eu inicio com uma fotografia que é um print de um vídeo que eu fiz na Lab, lá em 2020, e é uma imagem que é um texto do Manuel de Barros. E essa imagem eu estou de pescador, tem o Rio Paraguai por trás e o sol parece uma gema de ovo. E a frase é: arremeda uma gema de ovo no nosso pôr do sol do lado da Bolívia. A gema vai descendo até se desmanchar atrás do morro. Se é tempo de chover, desce um barrado escuro por toda a extensão dos Andes e tampa a gema. Essa é a minha cidade, Corumbá, meio do Pantanal. E aqui eu mostro um pouco a minha descendência, né? Eu tenho a pele parda, tenho 1,80 m, e o meu pai, imigrante sírio, e minha mãe, ela vem do Alto Mato Grosso, bisneta de indígenas da região ali do Alto Mato Grosso. Corumbá é uma cidade que fica localizada entre a fronteira Brasil e Bolívia, né? Tá aqui uma foto e assim, uma coisa muito interessante, ele é um território marcado por encontros, né? E uma coisa bem bacana é que Corumbá é uma cidade que vai completar agora 248 anos, ela coleciona patrimônios, né? A gente teve lá o São João esses dias, que tem o patrimônio imaterial, a confecção da vela de coxo, que é nosso alaúde pantaneiro. A gente tem também esse complexo arquitetônico que foi tombado em 1993, e a gente tem também o nosso São João, que é patrimônio material. Brasil. Corumbá é uma cidade, gente, que a gente tem a fronteira com a Bolívia ali, mas Corumbá é uma cidade que é habitada há 10 mil anos, a ciência já pontuou isso, então a gente tem essa convivência há 10 mil anos, não é essa fronteira agora desses dias que vai dizer que a gente está vivendo longe. E assim, a gente tem uma quantidade absurda de etnias, porque a passagem do Cabeça de Vaca por lá, no início do século XVI, constatou uma quantidade imensa de etnias, inclusive aldeias só de mulheres, né? E uma coisa bem interessante que a gente tem, Corumbá hoje é pela ciência pontuada como o sítio paleontológico mais antigo do planeta Terra, tá? A primeira forma de vida, diziam que a gente era o fim do mundo na época do trem, mas não, viu? Tem que engolir essa, mas nós somos o princípio de tudo. Está comprovado cientificamente que esse fóssil chamado Corumbela, Bela Corumbá, ele tem 553 milhões de anos, né? Uma formação de quando a gente era num grande litoral. Então Corumbá é uma cidade bem antiga, cheia de coisas bacanas, de histórias. Aqui tem uma logomarca, né? Do cinema de sala, que iniciou em 98, a minha trajetória começou
ainda muito cedo nas artes. Com 4 anos de idade eu entrava embaixo da cama do meu pai para contar histórias, inventar histórias para ele. Aos 7 anos de idade na escola eu já comecei a fazer teatro, na pré-escola mesmo. Então eu sempre curti fazer e levar, dar acesso a esse trabalho que é feito, tanto do teatro, eu sou do teatro também. Sou ator, produtor cultural, mas sou contador de histórias. Então, assim, em 98, né, quando eu cursava letras ainda na Universidade Federal, eu atuei como propagandista do programa Cinema em Movimento da Petrobras, que exibia os filmes do Brasil em simultâneo. Então a gente fazia as exibições, né, e as discussões. E aí foi bacana, assim, porque as pessoas tinham 30, 40, 50 pessoas. Em Corumbá a gente conseguiu no auditório colocar 350 pessoas. E para dentro até coloquei policiais federais, que era o filme O Dia da Caça. Enfim, aí só que me deixou com muita vontade de continuar. Eu não parei de exibir. Em 99 fiquei na coordenação de eventos de uma casa de cultura em Corumbá e comecei a fazer as exibições lá. Comecei a exibir no Bagdá Café, isso em 1998, numa TV de 16 polegadas ainda, mas nunca mais parei. Aqui tem algumas imagens, né? Aqui tem mais imagens de exibições que eu fiz há um bom tempo atrás, de 2014, 2012, 2010. Aqui a gente tem tem uma escola pública e a gente tem um espaço de um museu também. A gente tem uma exibição feita para o pessoal da PAI. E as exibições sempre a gente costuma dar um pouquinho para a galera também. Perdão. Opa! Eu tenho como voltar aqui? O que está acontecendo? Ixi! Tem que passar tudo? Aí. Não. Me ajuda aqui, por favor. Tá. Consegui. Obrigado. Então, e aqui a gente tem as imagens, sempre levando nas escolas, pipoca, tal, pra galera. Também, em 2023, eu fui contemplado pela Penal Municipal, comprei um projetor e comecei a levar exibições também para os jovens e adultos no EJA, nas escolas da cidade. Mas também costumo fazer exibições em alguns eventos literários que eu costumo montar dentro do Pantanal, nas escolas das salas que a gente tem lá, nas escolas rurais. Aqui, em 2023, também eu consegui pela LPG um financiamento para gravar esse filme. Gente, eu fiquei sabendo hoje, aqui há 6 horas atrás, que esse filme saiu hoje a notícia que o Sesc Nacional selecionou filmes do Brasil inteiro, do Mato Grosso do Sul. Foi esse filme selecionado entre 1.900 inscrições. Então estou contentão aqui com vocês, dizendo que esse filme é o meu primeiro filme, tem o roteiro de um grande amigo. Eu sou diretor de arte, faço figurino do filme também, sou um dos atores, emagreci 17 quilos para fazer esse personagem. Logo vocês vão poder assistir. Bom, em 2024, né, a gente deu um passo ainda maior com a aprovação da Mostra de Cinema de Sala, a Mostra Itinerante. Foi bem bacana e foi legal porque a proposta era ousada. A gente tinha que fazer o quê? Eu queria fazer em Corumbá, em Ladário, que é uma cidade vizinha, e na Bolívia, porque a gente tem uma relação bacana com a Bolívia, muito interdependente. E como eu disse, como a gente já convive há 10 mil anos, não vai ser uma fronteira de 50, 60 anos que vai dizer que a gente vai se separar. E aí uma coisa bem bacana que a gente pensou muito, né? A gente queria muito mesmo assim que fosse uma ação de difusão cultural e uma vitrine para os resultados concretos. Então a gente chegava dizendo, pessoal, isso aqui é uma prestação de contas, tá? Isso aqui não é um presente não, vocês estão pagando por isso. A gente está aqui devolvendo para vocês o que a gente realmente captou para poder fazer com qualidade bacana. E a gente garantiu para as pessoas que elas pudessem participar efetivamente, né? A gente planejou acessibilidade em diferentes dimensões, inclusive aqui a gente contratou na equipe uma cenógrafa que ela pôde fazer com que a gente pudesse visualizar. E tem um grande espaço instagramável com a QR Code do nosso Instagram, e esse ambiente é exatamente o ambiente que a gente construiu, tá? Exatamente assim, com a tela inflável e tal. Gostaria que vocês depois entrassem no Instagram, Cinema de Sala, _Cineclube, e vocês podem ali nos tópicos, nos destaques, acompanhar acontecendo, e vocês virão que coisa mais maravilhosa de ver as crianças comendo pipoquinha, assistindo, as senhorinhas, todo mundo, depoimentos do tipo assim, ai, que legal, a praça agora está movimentada, mesmo que as pessoas não estão assistindo o filme, elas estão movimentando a praça, né? Então, visão do próprio bairro. E aí, para que tudo funcionasse mais bacana, a gente fez essa maquete, né? Agora, um dos critérios adotados para a gente também na curadoria era justamente a acessibilidade. Um dos nossos critérios como agentes culturais era justamente evidenciar essa acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, ou seja, acessibilidade universal.
um aspecto que a gente considerou que também foi muito fundamental foi a diversidade da equipe, né? Porque a gente se preocupou não apenas com a acessibilidade das atividades, mas também com a criação de oportunidades para profissionais de diferentes perfis, gerações e experiências. Então, nossa equipe reuniu pessoas com e sem deficiência, profissionais jovens e idosos, contextos sociais, culturais, né? Colaboradores de diferentes contextos sociais, E tivemos, por exemplo, um motorista que é do transtorno espectro autista, de 27 anos, um apresentador e ator que é o Breno Moroni, de 72 anos de idade, um profissional com visão monocular da logística do nosso trabalho, um ativista cultural PCD que conduzia as ações de mobilização comunitária no seu triciclo de som, sabe, pelo bairro e tal. Na Bolívia, a gente contratou também um ator fronteiriço, responsável para fortalecer a comunicação com o público local. A gente achou que era muito bacana a gente chegar lá no Portugal, mas com uma resposta bacana, sendo que nossos filmes selecionados também todos tinham legendas em espanhol, além de audiodescrição, libras. Então a gente acredita que as políticas públicas de cultura também se realizam dessa forma, quando a diversidade está presente, não apenas no público que participa das ações, tá? Mas também nas pessoas que as planejam, executam e as tornam possíveis. Então a gente optou por fazer um vídeo convite para as redes sociais, utilizando uma linguagem diferente, tá? Então aqui a gente tem, para vocês assistirem o vídeo, o som. É cinema mudo, mas tem um som rolando aí, tudo bem? Para quem é uma imagem de uma atriz que também é intérprete de Libras, e aí a gente fez com a música do Chaplin mesmo, estilo, sabe, instrumental. Muito bom, obrigado. Como nós somos de cinema, a gente não podia perder essa oportunidade, né, de fazer uma coisa bem bacana também, contratando profissionais como fotógrafos, atores, produtores. Então a gente tem uma equipe bem diversa e muitas contratações. Bora cinema de rua? É isso mesmo. As plaquetas, né, que estão surgindo aqui no filme, elas têm essas informações. De 15 a 24 de janeiro, a praça vira Sala Cinema em Corumbá, Nadar em Porto Quijarro. Isso é uma plaqueta. Aí volta a atriz interpretando Libras. Serão exibidos documentários, curtas-metragens, videoclipes e outras produções audiovisuais no Mato Grosso do Sul. A gente fez isso, a gente pensou que era muito importante exibir os filmes que estão sendo produzidos lá. A gente não tem muito espaço, então a gente fez isso. Foi muito bacana que a gente contratou esses filmes pagando os direitos. A programação garante acessibilidade em Libras, as telas e nos bate-papos, depois das sessões. A gente também tinha o hábito de fazer audiodescrição ao vivo ali, com o professor Mário, com algumas pessoas que estavam ali. Então a gente tinha a descrição, queremos realizar um evento acessível que permita que todos os indivíduos participem plenamente. Continua o Libras, né? Com a estética do cinema mudo, da nossa atriz Karen Martins, uma querida parceira. E a gente fez uma divulgação bem bacana, viu? A gente fez questão de colocar esses vídeos todos para que fossem compartilhados também nos grupos para as pessoas. Traga a família, os amigos venham curtir conosco essa experiência. Confira a nossa agenda e programação, será nosso. Então, toda essa comunicação do projeto, né, os recursos de acessibilidade oferecidos, e afirmando nosso compromisso com a inclusão e com o acesso democrático à cultura. Obrigado. Bom, a gente teve parceria dos meios de comunicação, rádio, TV, valorização dos profissionais da cultura foi um dos pilares desse projeto. Porque a gente acredita que a qualidade artística, foi dito hoje sobre a estética, né, é resultado direto da contratação de artistas e técnicos qualificados, capazes de criar experiências que encantam o público e ampliam o alcance das ações culturais. Para isso, contamos com uma equipe formada por profissionais reconhecidos em suas áreas. Manuel Scroff, artista gráfico, Camila Zavala, cenógrafo, Breno Moroni, ator, José Muni, ator, a Karen Martins como intérprete, Leandro como intérprete, o Lucas como assessor, o Diego Cafola como TI da gente lá também, o Davidson Pedreira como diretor de fotografia. E é isso que, na verdade, a gente queria garantir essa excelência artística e técnica na contratação desses profissionais para fortalecer a cadeia produtiva da cultura, gerar oportunidades de trabalho e valorizar a produção cultural local, né? Uma coisa bem bacana também que a gente, para trazer as pessoas, a gente
premiou, aqui parte da equipe, né, o Breno Moroni, o pessoal ali, esse material instagramável, ali a gente tem a nossa tela, que bacana que a gente colocou os tapetes no chão, a housezinha lá atrás, então a gente chegava a começar, ali a gente sorteava camisetas, copos, que eu trouxe alguns copos e adesivos também, então a gente fez isso aí, as pessoas tinham que responder, aí é o seguinte, cada 10 pessoas que viessem adicionando o Instagram ganhava. Na Bolívia aqui, gente, na cidade de Porto Quirrara, na Bolívia, foi muito bacana também, porque a gente exibiu os filmes lá com a legenda em espanhol, né? E como eu falei, curtas de ficção, documentários, videoclipes, videocrônicas, todos os filmes lá gravados no Mato Grosso do Sul. Né? Muitos filmes agora estão participando de vários festivais, sendo premiados como Olhos Fechados, Sebastian. São filmes que estão assim, sabe, bem interessantes. Gastronomia Fronteiriça também é do Arturo, que é um TCD em Corumbá, que é um cara militante pela cultura boliviana, pela gastronomia. Muito bacana. Essa aqui é uma imagem só de um dos lugares. A gente teve 180, 90, 50, 70 pessoas e servimos 1.800 saquinhos de pipoca. Gostaria muito que vocês pudessem realmente entrar no nosso Instagram, gente, tá? Para que vocês pudessem clicar nesses destaques aqui e perceber um pouco mais do movimento acontecendo, rolando. E é isso. E assim, é só para dizer que, como eu comecei com o Manuel de Barros, com licença, eu vou encerrar dizendo que parece muito com o que eu vivi isso e de onde eu venho. Vou dizer que não existo, propriamente dito que sou um ente de sílabas. Vou dizer que tenho vocação para ninguém. Meu pai costumava me alertar. Quem acha bonito e pode passar a vida ouvindo só das palavras, ou é ninguém ou zorão. Eu teria 13 anos e de tarde fui olhar a Cordilheira dos Andes, que se perdia nos longes da Bolívia. E veio uma iluminura em mim, e foi a primeira iluminura. Daí, botei meu primeiro verso. Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem. Mostrei a obra para minha mãe. A mãe falou: agora você vai ter que assumir suas responsabilidades. Eu assumi. Entrei no mundo das imagens. Manuel de Barros, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Sarense. Gabaritou, né? Então, agora nós vamos chamar o nosso Fred Barbosa. Está pronto já? Hã? Bom, sociólogo Frederico Barbosa, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE. Sociólogo, pesquisador e professor